Louvado seja o Senhor. Estou muito feliz de estar de volta aqui no DF, em Brasília, para estar com vocês, as igrejas do DF e em torno. É sempre um prazer estar aqui. É uma alegria estar com os irmãos. Hoje à noite e amanhã de manhã nós vamos passar para a igreja, para os irmãos, para os convidados que estão aqui. A propósito, quero eu também saudar os convidados. Bem-vindos à família de Deus. Queremos dizer para vocês que essa também é a tua família, é a sua família, e aqui também é a sua igreja. Queremos que você se sinta abraçado por Deus e beijado por Deus esta noite. Não só os convidados, mas todos os irmãos. Queremos que vocês se sintam amados, se sintam cuidados. É isso que o Senhor quer nos dar hoje, nesses dias. Os dias em que vivemos hoje são dias muito, muito difíceis. Em todas as áreas, área social, área política. Especialmente vocês que moram aqui em Brasília, ou estão no turbilhão de toda essa situação. Essa semana também caiu outro avião e o juiz do Supremo, que estava nessa operação Lava Jato, o relator também morreu. E ontem o presidente Donald Trump dos Estados Unidos tomou posse em meio a muitas manifestações, como nunca houve nos Estados Unidos. Ninguém imaginaria que nos Estados Unidos, no dia de posse de um presidente, pudesse haver tantas manifestações com muita violência. E hoje nos jornais aqui de Brasília saíram as manchetes: discurso isolacionista. Isso eu já previ alguns meses atrás, dizendo que se o Trump fosse eleito, a política dele isolaria os Estados Unidos. Hoje ele quer voltar toda a política dele para os Estados Unidos, esquecendo os países de fora. Até hoje os Estados Unidos têm bancado o papel da polícia do mundo. Hoje eles querem levantar um muro, isolar os Estados Unidos, impedir a entrada dos mexicanos, proibir a entrada dos muçulmanos. E o discurso dele é muito forte, politicamente incorreto, e faz a discriminação de todas as classes. Tudo isso, por que eu falo isso? Não porque a gente esteja envolvido com a política, mas nós não podemos deixar de observar a situação do mundo, porque a eleição do Donald Trump tem sentido profético para o anticristo aparecer na Europa, a besta, com o número 666, a marca da besta. É necessário que os Estados Unidos percam a sua influência no mundo, porque para o anticristo aparecer, a Europa deve ser o centro das atenções. E a influência dos Estados Unidos no mundo é muito forte, mas com essa política isolacionista, que vai contra toda a tendência que sempre houve nos Estados Unidos, os Estados Unidos vão se isolar, e os países também vão isolar os Estados Unidos, e com isso a influência americana vai diminuir, a influência política dos Estados Unidos. Deus está preparando os Estados Unidos para ser a águia. Então isso deve despertar em nós ainda mais o espírito de vigilância, sabendo que o tempo, a cada dia que passa, o tempo está diminuindo. Nós vamos ler vários versículos hoje. Baseado nesse versículo, nós lemos de Mateus 24, versículo 43. A natureza da reunião de hoje à noite é de caráter imunizador. O que nós vamos fazer hoje à noite é dar uma vacina nos irmãos. Hoje as crianças tomam vacina contra pólio, contra o sarampo, contra um monte de coisa. E
Para nossa surpresa, no final do ano passado e agora no começo do ano, a febre amarela voltou ao Brasil. No estado de Minas, e no leste do estado de Minas, centenas de casos de febre amarela e com algumas mortes. E dezenas de milhares de vacinas estão sendo aplicadas. A vacina é necessária. Nós sabemos que na vida da igreja nós queremos ter saúde espiritual. Então precisamos de uma boa alimentação, isso também na área física. Devemos fazer exercício, devemos nos alimentar bem, mas também devemos ser imunizados contra as doenças. Os médicos, cientistas estão se esforçando ao máximo para criar a vacina contra a dengue, contra a chikungunya e contra a zika. Já está num estágio bastante avançado. É possível que em breve haja uma vacina. E também nos últimos anos se divulgou mais essa doença chamada ELA, da qual foi vítima o nosso amado irmão Reinaldo, de quem nós mandamos muitas notícias para os irmãos nos últimos meses. E também a carta, o testemunho pessoal da irmã Ana Lúcia, esposa do Reinaldo, e uns dias atrás eu divulguei para as igrejas o áudio que ela gravou. E também já está num estágio bastante avançado um medicamento que pode reverter a ela. Mas para o irmão Reinaldo talvez seja um pouco tarde. Nós devemos orar pelo nosso irmão Reinaldo. Não só pelo irmão Reinaldo, orar pela irmã Ana Lúcia, que tem sido uma verdadeira heroína no Senhor, por suportar toda essa tribulação. E o testemunho que ela deu uns dias atrás realmente é de levar todos nós a chorar, de ver essa irmã com tanta força diante do Senhor. O versículo que nós lemos hoje à noite é: considerai isto. Então eu vou ler parte por parte desse versículo. Mas considerai isto. Irmãos, essa é a recomendação que eu quero fazer para todos hoje à noite. Parem tudo que estão fazendo. Estaciona o seu carro e considera um pouco a sua vida. Nós estamos a 1000 por hora. Nós não paramos para pensar. Nós trabalhamos, nós corremos, acordamos que nem loucos, corrida para lá, corrida para cá, sai para trabalhar, volta aí. Nós corremos para cá e para lá no nosso trabalho secular, corremos para cá e para lá no nosso serviço ao Senhor. Mas para servir o Senhor tem que correr. Não, eu estou falando para vocês hoje à noite: pare tudo e considere as coisas. Precisamos periodicamente parar para pensar um pouco. Ter um pouco de comunhão com o Senhor. Recentemente nós falamos que no Antigo Testamento, em Levítico, fala da lepra. A lepra também é uma doença que foi erradicada do mundo inteiro. Apesar de alguns países bem pobres ainda tem ocorrência de lepra. Daí em Levítico fala de lepra na pele, lepra na casa, na parede da casa, e lepra na roupa. A roupa na Bíblia representa a nossa conduta diante de Deus, o nosso andar. Lepra na roupa quer dizer, nós temos problema na nossa conduta, no nosso andar diante de Deus e dos homens. Daí a Bíblia, quando fala da lepra na roupa, fala claramente a lepra na urdidura e na trama. Quem mexe com a indústria têxtil sabe que na indústria têxtil, roupa, todos os tecidos têm a urdidura, que são a fiação longitudinal, vertical. E a trama é a fiação horizontal. Isso tem um significado espiritual. A urdidura, ou urdume, como chama, é o nosso relacionamento com Deus, na vertical. E a trama é o nosso relacionamento horizontal,
com os homens, com a sua família, marido e esposa, pais e filhos, no trabalho, na igreja, na sociedade em geral. Então nós corremos para cá e para lá que nem loucos, tentando fazer a trama, mas não tem nada que segura a trama, tudo cai. A gente corre para cá e para lá, tenta fazer a fiação cai. Por quê? Porque não existe a fiação vertical que segura a fiação horizontal. Nós precisamos, além de trabalhar, de servir, de fazer as coisas, mesmo servir a Deus, servir os irmãos, que tudo é trama, a fiação horizontal. Tudo é sustentado pela fiação vertical, que é, tudo é sustentado pelo nosso relacionamento com Deus. E a minha pergunta esta noite é, vamos parar e considerar como está o seu relacionamento com Deus. O seu relacionamento com Deus é forte? Você tem intimidade com Deus? Você tem profundidade no seu relacionamento com Deus? Nós vamos falar daqui a pouco que na era pós-moderna, nos tempos de hoje, em que o mistério da iniquidade se espalha a uma velocidade vertiginosa, o que o inimigo quer é acabar o seu relacionamento com Deus. O inimigo não quer acabar com a religião. Religião é vantajoso para ele, mas o que o inimigo quer acabar é que você tenha um Deus pessoal, um Deus que tenha autoridade e que exerça autoridade na sua vida. O inimigo quer acabar com toda a autoridade, quer que você tenha uma religião filosófica, um Deus, um ente superior a algum lugar, para você ficar divagando ali na esfera filosófica. Mas o que o inimigo não quer, e é o que os pensadores de hoje fazem, é que eles não querem que você tenha uma relação pessoal com Deus, muito menos eles querem o Deus da Bíblia, e muito menos eles querem a Bíblia, a palavra de Deus, porque hoje a referência que nós precisamos e que o mundo carece é a referência da palavra de Deus. E essa referência está sendo tirada a uma velocidade muito, muito assustadora. Tanto é, irmãos, que mais da metade dos nossos jovens não leem mais a Bíblia. Jovens, eu lhes rogo. Nós vamos falar daqui a pouquinho da conferência jovem, nós falamos. Hoje, o ataque do inimigo é aqui, ó, na cabeça. É a revolução de ideias. É a mente. Muita gente fala do sinal da marca da besta, que vai ser um chip que vai ser implantado aqui na cabeça e na fronte, vai ser implantado um chip na mão direita. Eu não creio que é uma coisa tão superficial como um chip. Quando fala da cabeça, da fronte, é ideologia. Hoje já tem a ideologia do gênero, que já está invadindo a cabeça de todo mundo. A revolução moral, a revolução das ideias, está fazendo a cabeça dos nossos jovens, da próxima geração. 25% dos jovens da igreja hoje, dos adolescentes da igreja, já acham que o homossexualismo é uma coisa totalmente natural, apesar de eles não praticarem, mas eles já sentem, é uma coisa normal, já estão afetados aqui, ó, já tem a marca da besta na fronte. E a mão direita, que é a mão, representa ações. Então pensa e fazem. Eu não estou dizendo que essa é a marca da besta, estou dizendo muito provavelmente é uma coisa muito mais profunda. E hoje o inimigo de Deus já está tramando, já está projetando para controlar as mentes das pessoas. É por isso que hoje essa realidade, esse mundo virtual está cada vez dominando as cabeças dos jovens. Os jovens não conseguem mais viver o mundo real, eles vivem no mundo virtual. Não conseguem conversar, tudo tem que ser pelo celular.
Marido não consegue dizer para a esposa na cara: eu te amo. Mas manda um WhatsApp: eu te amo. O inimigo já está ensaiando. A ideia do Pokémon é genial. O conceito da realidade aumentada. Tem um mundo ali que é a reprodução do mundo que está aqui, mas é um mundo que está no visor do celular, mas é a reprodução do mundo lá fora. E os jovens vivem nisso. Daí tem um monstrinho que você tem que capturar e controla. Daí a gente vai na rua, às vezes vem em Rio Preto, milhares de jovens na rua. O que está acontecendo? Estou atrás do Pokémon. O Miguel foi lá no Peru, na cidade de Arequipa, para dar uma conferência para os casais ali. E ali um monte de jovens na rua, atrás do Pokémon. Não é a tecnologia em si. A tecnologia, a ideia é fantástica, até força as pessoas para sair e fazer exercício. Mas é lamentável, tem que ter um monstrinho para levar a gente para fazer fora fazer exercício. O que me assusta é o controle que isso tem na mente dos jovens. Controle da mente, através das telas de televisão, de celulares, dando uma mensagem subliminar das pessoas que ficam que nem zumbis. Eu vou falar uma coisa, desculpe falar isso, mas eu preciso falar um pouco aqui. Hoje nós temos casais, especialmente casais jovens, que tem problema no seu relacionamento físico, relacionamento sexual. Por quê? Pelo efeito da pornografia. Vivem no mundo virtual, se satisfazem no mundo virtual e não conseguem ter satisfação na vida real, relação conjugal. Depois, quantos jovens eu conheço, eu choro com isso. Jovens que se casaram por 6 meses já estão separados. E o nosso casamento não é só espiritual, não são 2 anjos casando, apesar de eles chamarem um outro mil anjos, mas depois não é anjo mais. No casamento tem a parte espiritual, tem a parte psicológica, que é crucial. E nós hoje, quando falamos com os casais, aqui dá ênfase nisso. E tem a parte física, que é importante. Mas por causa do mundo virtual, há uma corrupção. Eu falo isso, queridos irmãos, para mostrar o perigo do mundo que vivemos hoje. Considerar isso. Vocês que servem muito o Senhor, nós que servimos o Senhor, nós temos que considerar. Nós estamos dando atenção para a nossa família. Não use o serviço do Senhor como desculpa para ignorar sua esposa, ignorar seu marido, ignorar seus filhos. Tem que ter um equilíbrio. Sim, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Essa é a promessa de Deus. Devemos seguir a Deus. Mas Deus te deu uma esposa, você precisa cuidar dela. Deus te deu um marido, você precisa cuidar dele. Deus deu um filho para você, você tem que cuidar dos seus filhos. E Deus deu para nós, todos vocês. E vocês merecem todo o amor e carinho daqueles que servem a vocês. E esperamos que vocês também, por sua vez, possam cuidar de outros. Amém. Considerar isso. Para. Vamos diante do Senhor e dizer: Senhor, tu estás feliz com o que estou fazendo? Converse com a sua esposa, querida, você está feliz do jeito que eu estou me conduzindo? Converse com o seu marido, você está feliz do jeito que eu sendo? Converse com os filhos, o que você sente falta do papai e da mamãe? Considerar isso. Se o pai de família, a próxima frase diz: o que é pai de família? Pai de família denota aqui responsabilidade.
Esse versículo está no contexto profético da vinda do Senhor. A Bíblia fala nos versículos anteriores: 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Posso considerar isso, mas eu quero aplicar esse versículo, sim, no contexto profético, escatológico da vinda do Senhor, mas também quero aplicar esse versículo para a nossa vida diária. Pai de família que não quer só dizer um pai que tem filhos. Pai de família quer dizer alguém que tem responsabilidade. Você tem responsabilidade sobre a sua vida. Você tem responsabilidade sobre a sua família física. Você tem responsabilidade sobre o trabalho que Deus deu para você, ou a empresa que Deus deu para você. Você tem responsabilidade sobre os irmãos que Deus confiou aos seus cuidados. Então nós temos que assumir a nossa responsabilidade, sabendo que um dia, todos nós, você e eu, teremos de prestar contas diante de nosso Deus. Todos vamos ter que estar diante do seu tribunal e prestar contas. Ninguém vai poder dizer: eu não sabia. Não, nós temos responsabilidades. Não somos crianças, somos adultos e nós amamos a Deus ou não amamos? Amamos a Deus, amamos a igreja, amamos os irmãos, amamos nossas famílias. Então, pai de família, responsabilidade. Próxima palavra: soubesse. Essa palavra é grande. No grego é oida, significa saber de uma maneira profunda, saber subjetivamente. Então aqui nós temos 2 aspectos. Vocês, queridos irmãos, muitos de vocês estão na igreja faz tempo já. Alguns de vocês são novos. Então nós temos graus diferentes de conhecimento. Mas todos nós sabemos algo. E o que você sabe, você precisa praticar. O grande problema nosso é que a gente sabe muita coisa e pratica muito pouco. Vamos falar fisicamente. Fisicamente nós sabemos. Todo mundo sabe que precisa fazer caminhada, precisa fazer exercício. Eu não vou perguntar aqui quantos de vocês têm esteira em casa. Virou moda, todo mundo compra uma esteira, deixa em casa. Mas a esteira, irmãos, virou objeto de enfeite. Para colocar um vaso, para pendurar toalha, para secar roupa. Menos para fazer caminhada. A gente sabe, mas não faz. Nós sabemos ter que cuidar da dieta, também não cuidamos tanto. Se bem que hoje temos muito mais consciência disso. Então nós temos que saber e fazer. Agora tem muita coisa que a gente não sabe. Então, o que você não sabe, nós temos de aprender. Então vamos ler alguns versículos sobre saber, irmãos? Vamos ler Romanos 13, 11. Vamos ler agora vários versículos, então tem que ser rápido, tá? Romanos 13, 11. Quem não tem a Bíblia consigo, não se preocupe, basta prestar atenção. Eu vou ler pausadamente, tá? Romanos 13, 11. E digo isto a vós outros, que conheceis o tempo. Aqueles que sabem em que tempo nós vivemos hoje. Nós precisamos conhecer que tempo que vivemos hoje. Estamos no ano de 2017. As coisas estão bem diferentes hoje do que era 10 anos atrás. Quem imaginaria que no Brasil, finalmente, alguma justiça sendo aplicada para os políticos? É uma grande mudança aqui. Na reunião que houve em Davos ali, tá? Hoje, foi dias atrás, o que foi evidenciado foi o papel dos magistrados no Brasil, dos juízes, o papel que eles estão fazendo. Foi um elogio para o Brasil. Coisas mudaram. O padrão de vida mudou. Os carros que nós vemos hoje no estacionamento,
as roupas que nós usamos, os eletrônicos que nós usamos. O padrão do Brasil mudou muito. Tudo mudou. Então nós temos que conhecer o tempo. Digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertar do sono. O Senhor está nos chacoalhando, diz: acorda! E é isso que o Senhor quer nos falar hoje à noite. Acordem! Está na hora de despertar do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vamos ler agora Romanos 15, 14. E certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, olha só, cheio de quê? De todo conhecimento. Precisamos conhecer, aptos para vos admoestar uns aos outros. Para que conhecer? É nesse momento que a gente precisa se aconselhar, admoestar, encorajar, consolar uns aos outros. 1 Coríntios 6. 1 Coríntios 6, versículo 9. A pergunta é: ou não sabeis? Não é desculpa, você tem que saber. Ou vocês não sabem? Não sabem o quê? Que os injustos não herdarão o reino de Deus? Queridos irmãos, nosso objetivo é que está na igreja, é herdar o reino de Deus. Não estamos aqui para ganhar dinheiro, ter saúde, ter prosperidade. Não é isso. Nós estamos aqui porque a nossa visão é a igreja no tempo presente para poder herdar o reino no mundo que há de vir. Sem o reino, o mundo que há de vir, não tem sentido estar hoje na igreja. Não é para o mundo presente, a vida presente. Hoje, o que reina entre os evangélicos é o evangelho da prosperidade, o imediatismo, para hoje, para agora. Não, a Bíblia fala claramente: a nossa meta é o futuro, é o reino que há de vir, é o reino. E hoje estamos nos preparando para isso. Mas vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, não se iludam, nem impuros, que são fornicários, que cometem fornicação, sexo fora do casamento, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas. Sodomitas são homossexuais. Nem ladrões, nem avarentos, toda a mesma categoria. Nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Vocês podem estar na igreja hoje, mas se vocês praticam essas coisas, não vão herdar o reino de Deus. Vocês não sabem disso? E Paulo pergunta: não sabeis? Vamos ler versículos 15 e 16. Outra vez: ou não sabeis? Vocês não sabem que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Nós temos que saber isso. Vamos ler Efésios 5:5. Sabei, pois, isto. Saibam, queridos irmãos, sabei. Nenhum incontinente, que é fornicário, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Deus e de Cristo de Deus. De novo, aqui, a nossa meta é o reino. 1 Timóteo 3, 5. Ali fala dos presbíteros, mas esse princípio se aplica a todos nós. Se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Você sabe cuidar da sua casa? Tem que aprender. Por isso nós temos hoje palestras para os casais, palestras para os pais, porque nós vemos a deficiência. Muitos casais hoje brigam. Nós temos de aprender por quê. Você sabe que o maior fator de separação hoje nos casais é o endividamento, são as dívidas, é o fator financeiro. Por que estão endividados? Porque não sabem administrar as suas finanças.
gastam mais do que ganham. Quanto você ganha? Eu ganho 3 mil. Não, você não ganha 3 mil. O seu salário é 3 mil. Tira os 300 do dízimo. Tira o imposto de renda. Tira a prestação do carro. Tira o aluguel da casa. Tira as contas de água e luz. Os 3 mil vão sobrar 300 reais. Você ganha 300 reais. E você só pode gastar 300 reais. Nada de iPhone 7. Nada disso. Ah, mas está barato, eu posso pagar em 10 vezes. Pronto, 10 vezes aqui, outro 12 vezes ali, outro 7 vezes ali. Você vai estar endividado nos próximos 6 anos. Trabalhar para pagar as dívidas. Outra coisa, jamais compre pelo crediário, pagando prestação. Você comprou um iPhone, pagando prestação. Você pode ter comprado 3 iPhones, se pagasse a vista. Você comprou uma geladeira, você ter comprado 2 geladeiras e meia, se pagasse a vista. Os bancos ficam cada vez mais ricos. Na área financeira, os únicos que tiveram lucro no ano passado foram os bancos. Eles ficam felizes de pegar o dinheiro de vocês. Você tem uma linha de crédito. Cartão de crédito, se não souber usar, corta! Rasgue, não ficar, corta! A não ser que você não deixe rolar. Cartão de crédito, juros, irmãos. Quantos por cento ao ano? 400 e poucos por cento ao ano. Você que comprou cartão de crédito, você gastou R$1.000, na verdade você pagou R$4.000. Só para ser, sim, de uma maneira geral. 400% ao ano. E é juro composto. Se você não sabe disciplinar, tem um só cartão de crédito, se não souber, corta. Compre tudo à vista. Você vai estar melhor. Você tem que aprender. É por isso que na igreja nós precisamos, os cooperadores, os presbíteros, precisam ensinar os irmãos a administrar suas finanças. Precisa ter reunião de casais, marido e esposa. Ah, eu já estou casado há 20 anos, eu sei como é que é bem casado. Você não sabe, não. Tem marido que não conhece a esposa. Por isso que brigam toda hora. Por que briga toda hora? Porque o marido ainda não sabe quem é sua esposa. E a esposa não sabe quem é seu marido. Tem que redescobrir quem é a esposa e quem é o marido. O marido quer que a esposa seja igualzinha a ele, ela quer que ele seja igualzinho. Não, nunca vão ser iguais. Homem é homem, mulher é mulher. São totalmente opostos. E o homem precisa aprender. Temos reuniões para irmãs, mas em uma igreja, lá no interior de São Paulo, as irmãs exigiram que os presbíteros também tivessem reuniões para os homens aprender também. E foi o maior sucesso. Chamaram um irmão, médico, especialista, e ele deu, os irmãos ficaram chocados. Tem que aprender. Hoje tem internet, hoje tem livros. Nós temos que ler todos os livros espirituais nossos, ler a Bíblia, ler os livros espirituais para saber como é que é. Mas tem certas áreas, os pais precisam ler. Nós hoje temos palestra para os pais. Participem, irmãos, porque estamos passando princípios preciosos que vão economizar anos de dor, poupá-los de dor. Os pais só acordam quando os filhos já se tornam adolescentes e quando já estão em crise, em conflito. Daí vai ser um inverno. Tem que começar cedinho. E nós estamos passando os princípios para os pais. A primeira palestra que eu houve para os pais foi aqui em Brasília, em junho de 2015. Eu estive aqui. Depois nós tivemos um montão lá na região do B, seguindo o exemplo das igrejas, da iniciativa daqui. Nós temos que aprender como eu vou dizer, ter melhores relações humanas no matrimônio, no casamento. Tem livros muito bons. Peçam para os irmãos recomendar. Nós não temos hoje na igreja livro disso, então
Podemos ler, temos que ler os livros da igreja para você ter um equipamento espiritual, mas alguns livros que ajudam no casamento, nós podemos ler. Na reunião de casais nós recomendamos alguns livros. Tem livros para os pais, livros muito bons para os pais. E nós aplicamos esses princípios na experiência que nós temos e também o que nós aprendemos e também vendo, observando o que acontece, então passando esses princípios para os irmãos. Adolescentes. Hoje um adolescente é diferente. Eu também fui adolescente, eu sei como é que é. Não, você não sabe não. Hoje um adolescente está numa esfera totalmente diferente do nosso tempo, quando eu era adolescente. Hoje os adolescentes fazem 4 perguntas principais. Quem sou eu? Os pais não falam para eles quem eles são, deixam eles à vontade para eles decidir quem são. Erro! Nós temos que, desde criancinha, dizer para eles quem você é. Isso foi, pode ver, isso é o papel da mãe. Moisés e Samuel foram desmamados, jovens, entregues. Moisés foi entregue lá para a filha de Faraó, e Samuel foi entregue para Eli, mas eles sabiam quem eles eram. Moisés aos 40 falou: eu não sou egípcio, eu sou hebreu. Quem falou isso para ele? A sua mãe. Hoje eu tenho um conflito para falar para as irmãs. Muitas irmãs trabalham, têm a sua carreira, e hoje é necessário muitas vezes, mas eu espero que vocês considerem. Os nossos filhos são entregues para a creche cuidar. Seus filhos estão sendo criados pela creche, queridos irmãos, queridas irmãs. E a pessoa da creche, se ela for uma pessoa homossexual, ela vai fazer a cabeça do seu filho e da sua filha. E nós só pegamos o nosso filho no final do dia. Mas também não vou dizer para você, larga o seu emprego. Quem sou eu para falar isso? É muito complicado, mas tem que orar diante do Senhor. Eu vou dar um testemunho à minha sobrinha Priscila, filha do Miguel, alta executiva numa multinacional. No ano passado saiu do emprego para cuidar dos 2 filhos. Deixou de ganhar um salarião. É uma lição que ela tomou. Porque nesse momento nossos filhos, quando tem 2, 3, 4, 5 anos, precisam da presença da mãe. Uma carreira bem sucedida não vale uma família fracassada. Você tem que pensar no seu uso. Mas eu não ouso dizer para você o que fazer. Considerar isso. Se o pai de família soubesse, tem que saber. Deus tem que dar sabedoria para vocês. É por isso que Ele é um Espírito. É por isso que nós temos a unção do Espírito Santo. O adolescente pergunta: quem sou eu? Segundo, o que devo fazer? Os pais também não falam para os filhos o que devem fazer. Deixa eles soltos. Os pais hoje o que fazem? Subornam os filhos. Acham que os filhos atrapalham, fazem barulho, então compram tablets para eles, dão celular para eles. Por isso que nossos filhos, desde pequenininhos, eles não conseguem concentrar, não conseguem focar, não conseguem olhar no olho, ter uma conversa. Porque sempre tem que ser olhar para uma tela. E hoje existe já o pescoço do texto, sabe disso? Pescoço de texto. Saiu um vídeo agora de um médico mostrando que o homem, o Homo sapiens, ele era curvo assim antes, caminhava assim, depois virou Homo erectus, Homo sapiens, vertical. Hoje o homem está regredindo, está assim de novo. Por quê? Faz isso aqui, ó. Então o homem, a postura do homem é assim hoje. O homem está regredindo. Em vez de evoluir, está dando para trás. Brincando, o homem vai virar macaco de novo. Brincando, tá? Então, é um erro. Muitos, eu vou dizer uma coisa, queridos irmãos, muitos pais hoje viraram reféns dos filhos. Gritam para o pai, imediatamente o pai virou o escravo do filho. O que o filho quer, compra, o melhor para ele, tudo. Depois tem que pagar 10 prestações. Tem pais que falam assim, ó, eu não quero que meu filho sofra o que eu sofri.
Eu sofri muito, não quero que meu filho sofra, quero que ele tenha tudo. Pronto. O seu filho não é resiliente. O seu filho não sabe enfrentar tribulações. Tudo é de mão beijada para ele. Pô, primeira dificuldade ele já cai. Ele não é resistente a nada, não tem resiliência, não consegue. Quando ele derrubar, não consegue se levantar. Não tem paciência, não tem perseverança, não tem espírito de luta. Por que você hoje tem espírito de luta? Porque você sofreu, caiu, se levantou, caiu, se levantou. Não quero que meu filho sofra. Errado. Eu vou dar um exemplo para vocês. O seu filho, quando aprende a caminhar, não quero que meu filho caia, fica sempre segurando na mão, nunca aprende a caminhar direito. O que acontece? O filho anda, ele cai. Levanta. Daí levanta, ele cai. É assim que ele aprende. Aí levanta. Agora, se ele está no precipício, deixa ele. Morreu. Quando chega perto do precipício, você chegar, não. Aí você tem que pegar ele. Seu filho quer atravessar a rua sozinho. Não pode atravessar a rua. Isso é orientação. Isso é dizer para os filhos o que devem fazer, o que não fazer. Mas às vezes ele cai, tem que deixar ele cair para ele aprender. O sofrimento é o que forja. É que nem um metal, espada. Ali, metal em brasa. Daí tem que bater. Deixa eu forjar o ferro. Nossos filhos hoje já não têm resistência, não tem qualquer coisa já. Saber das coisas. Terceiro item, nossos adolescentes. Qual é o meu estilo de vida? Uau, isso é, mas é grave. Você é hétero ou você é homo? Não é deixar eles dizer. Você tem que dizer o que a Bíblia diz. A Bíblia é a nossa única referência. O inimigo quer tirar a referência da Bíblia. O pós-modernismo quer tirar Deus da Bíblia e quer tirar a Bíblia. Por isso que hoje existe a revolução moral, revolução da sexualidade. É um verdadeiro furacão que está desbocando tudo, deixando tudo no maior caos. Tem que ter referência. Tem que saber, queridos irmãos. Eu pergunto para vocês. Eu quero que vocês reajam, tá? Fazendo assim, barulho. A meteorologia fala que amanhã Brasília vai bater o recorde de calor, vai fazer 50 graus amanhã. E um fenômeno quase que sobrenatural vai chegar aqui no Distrito Federal na próxima terça-feira. Escuta, eu não falei ainda nada. Na próxima terça-feira vai ser 20 abaixo de zero. Tá vendo? Agora eu vou falar de novo. A meteorologia fala que amanhã vai fazer 90 graus Fahrenheit. Fahrenheit, ele reúne esse Fahrenheit? O Celsius não sei quem reúne, o Fahrenheit reúne. Você não tem referência, mas quem morou nos Estados Unidos sabe exatamente, 90 graus Fahrenheit é mais ou menos 32 graus. E 32 graus Fahrenheit é 0 graus Celsius. Referência. Quando tira a referência da Bíblia, perdeu tudo. Toda a escala de valores foi embora. É isso que ele quer fazer. Então nós temos que dizer para os nossos filhos qual é o seu estilo de vida. E por último, os adolescentes, a quarta crise que eles têm um conflito é: quem é a minha autoridade? A quem devo obedecer? Tudo isso é fruto de pesquisa. E é exatamente isso que o pós-modernismo quer fazer: tirar a figura da autoridade. Os pais não são sua autoridade, na escola os professores não são sua autoridade, a polícia não é sua autoridade, o governo não é sua autoridade, não tem autoridade. E na igreja, os presbíteros, a liderança da igreja não é sua autoridade. Nós temos que dizer para eles: sim, papai e mamãe são autoridade em casa. Na escola tem que obedecer aos professores. Tem que ter disciplina para eles desde criança. Estou dando um exemplo, eles têm um pouquinho na questão dos adolescentes,
Os pais hoje não podem ficar alheios. Tem que aprender, os pais têm que estudar. O que é adolescência? Para saber educar os seus filhos adolescentes. Isso aí. Tem empatia com eles, saber o que eles sentem, qual é o conflito deles. Se soubesse o quê? A que hora viria o ladrão? O ladrão aqui no sentido profético, o Senhor se compara a um ladrão. Quando ele vem para arrebatar os santos antes da grande tribulação, ele vem como ladrão, não avisa. O ladrão avisa quando vem? Não avisa. Daí o Senhor vem na hora que a gente menos espera, daqui a pouco um monte de gente foi embora. Ficou, cadê os irmãos? Você foi lá para o seu quarto, a esposa ficou na cozinha, quando você volta, a esposa foi embora. Querida, cadê você? Amor, cadê você? Eu já contei isso algumas vezes, eu contar de novo para vocês, quando eu era criança, quando meus filhos eram Davi e Elizabeth está aqui, quando eles eram crianças, né, estavam em casa, tudo, então eu tinha mais tempo naquela época, daí eu gostava de fazer jardinagem, eu plantava uma horta. Daí levava os dois para ir cavucar o chão, fazer os canteiros, para aprender essas coisas. Os pais têm que ter esse tipo de coisa com os filhos, fazer jardinagem com os filhos, consertar as coisas com os filhos, sair para fazer acampamento, tá? Acampar, sair para pescar, fazer piquenique. O que é isso, piquenique? Tem que gastar tempo com os filhos, tá? Eu gastei tempo com os filhos, daí todos nós estávamos de botas, porque a gente tinha terra, tudo sujeira, né? Daí sempre a gente falava, quando o Senhor voltar, se a gente não estiver pronto, a gente fica. Daí se vocês não amarem o Senhor, papai e mamãe vão. E vocês vão ficar, não quero ficar com você. Então tem que amar o Senhor. Daí estava lá nós três, eu e meus dois filhos, Davi, Elizabeth, botas, arrumando as coisas, eles ficaram lá, cavucando, eu tive que entrar na casa, fazer uma coisa. Eu tirei minhas botas e fui para dentro de casa. Daqui a pouquinho eles se viram, olham, só viram as portas. Papai foi arrebatado e nós ficamos! Começaram a gritar. A minha filha disse que eu estou exagerando quando eu falo assim. Mas esse é o que eu me lembro. Daqui a pouco eu ouço a gritaria lá fora, daí eu saio, o que aconteceu? Papai está aqui ainda, graças a Deus. É isso que vai acontecer no arrebatamento. O Senhor vai vir com o ladrão. Mas o que o ladrão faz? O ladrão rouba, tira as coisas da casa. No caso do Senhor Jesus, ele tira aqueles que são preciosos, coisas de valor. Somos nós que temos Cristo, ele leva. Agora, quem ficar é porque nenhum ladrão rouba chinelo, meia suja, coisa assim. Aqui é a hora de ver o ladrão. O que o ladrão está roubando? Aqui é a hora de ver o ladrão para que não seja arrombada a sua casa. Aqui, irmãos, estou chegando na parte final da palavra e eu quero gastar um pouco de tempo aqui. Se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria. Então, nosso papel é vigiar. É verdade. Vigiar. Orar e vigiar. A Bíblia fala: conserva o que tendes. Conserva o que tens. Para que ninguém roube a tua coroa, leve a tua coroa, ou tome a tua coroa. Então fala, vigiaria para que a sua casa não seja arrombada, para que não deixaria, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Aqui eu preciso explicar um pouquinho, arrombar a casa. Eu acho que algum de vocês já tiveram sua casa arrombada. Eu oro a Deus para que proteja as casas de todos. Mas ter a casa arrombada não é uma coisa boa não, a sensação é terrível. Invadiram a sua privacidade, levaram as coisas da casa. Antigamente as casas eram feitas de barro. Então a palavra arrombar aqui no grego é cavar. Vamos ler Mateus, vamos todos abrir a Bíblia em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, vamos ler os versículos
19 e 20. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde traça e ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça e ferrugem corroem, e onde ladrões não escavam nem roubam. Aqui 2 vezes eu menciono a palavra escavar. É a mesma palavra no grego que arrombar. Essa palavra no grego é diorosso, que significa cavar. Arrombar é cavar. Por quê? Porque antigamente as casas eram feitas de barro. E o ladrão que entra na casa, ele tinha que cavar a parede do lado de fora. O dono não estava em casa, ele ia cavava. Todo dia ela cavava um pouquinho até abrir um buraco. Ele entrava na casa, pelo buraco e roubava as coisas. Eu vou dizer uma coisa para vocês, queridos irmãos. O ladrão está cavando a sua vida. Está cavando a sua casa. Cavando a sua vida. Se você não vigiar, cedo ou tarde, ele vai abrir um buraco e vai arrombar a sua casa. Ele vai entrar e vai roubar o seu desfrute. Aí você vai dizer: eu não sei porque eu não consigo mais desfrutar o Senhor. Não sei porque eu não tenho mais vontade de ler a Bíblia. Por quê? Porque ele roubou a sua vontade de ler a Bíblia. Não tenho mais vontade de orar. Por quê? Ele roubou a sua vontade de orar. Não tenho mais vontade de ir para a reunião. Ele roubou a sua vontade de ir para a reunião. Eu tenho mais vontade de servir. Ele roubou a sua vontade de servir. Eu não amo mais a sua minha esposa. Ele roubou o amor que você tem pela sua esposa. Eu não gosto mais de estar com meu marido. Ele roubou o seu amor pelo seu marido. O inimigo tem um plano de arrombar todas as casas aqui. Todas. Quando falo casa, primeiro é a sua vida pessoal. Ele quer arrombar. Segundo, ele quer arrombar o seu casamento. Terceiro, ele quer arrombar o relacionamento na família com seus filhos. Ele quer roubar os seus filhos de você. E levando um nível maior, ele quer roubar a igreja. Trazendo a desarmonia entre os cooperadores, a desarmonia entre os presbíteros, a desarmonia entre os diáconos. O plano dele é arrombar. Lamentavelmente, várias famílias já foram arrombadas. Famílias que nós amamos, casais que nós amamos, aprendemos a respeitar. Eu choro por isso. Eu oro por esses irmãos. Você pode ser a próxima vítima. Não desprezem o inimigo. Ele é peso pesado. Não o subestimem. Tem que vigiar. Nós temos que fazer a nossa lição de casa, saber as coisas, aprender as coisas, corrigir nossos erros. Então eu vou falar um pouquinho sobre arrombamento. Tem um arrombamento moral do que está acontecendo hoje. Hoje existe, eu vou ler para vocês rapidinho alguns itens hoje. Eu não vou ter muito tempo para fazer sobre isso. O mundo que nós vivemos hoje é um mundo pós-moderno. É um mundo que está em 2 Timóteo. Isso vamos ler sim. 2 Timóteo capítulo 3. 2 Timóteo capítulo 3, versículos de 1 a 4. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. São os tempos que nós vivemos hoje, pois os homens serão egoístas ou amantes de si mesmos, avarentos ou amantes do dinheiro, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos,
infatuados, mais amigos dos prazeres, ou mais amantes dos prazeres, que amigos de Deus ou amantes de Deus. Isso é o mundo que vivemos hoje. Vamos ler também 2 Tessalonicenses, capítulo 2. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos também de 1 a 4. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, essa reunião é arrebatamento, depois da grande tribulação. Nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente, não deixe ninguém fazer a sua cabeça. Lembre-se, irmãos, o trabalho do inimigo hoje é na mente. Esse é o alto ataque, fazer a sua mente, revolução de ideias, mudar a sua maneira de pensar, debaixo do pretexto da modernização. Que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Não chegou ainda não. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá, sem que primeiro venha a apostasia. A apostasia é o desvio das verdades da Bíblia, desvio dos padrões morais que estão na Bíblia, desvio dos padrões de Deus, e isso já está acontecendo intensamente. Irmãos, estamos vivendo no miolo da apostasia hoje. Esse negócio de ideologia do gênero é só um sinal da apostasia. Antes a Bíblia era referência, todas as leis dos países usavam a Bíblia. E os criminosos eram condenados de acordo com o padrão da Bíblia. E era o centro da sociedade, apesar de muitos não serem cristãos, mas o padrão ético da Bíblia era o centro moral da sociedade. Hoje não. Hoje o padrão da Bíblia virou periferia. E as ideias modernas viraram o centro. Tudo que antes era condenado por Deus, hoje é aceito de uma boa. Antes, quem era homossexual, no século XVIII, no século XIX, mesmo durante a Segunda Guerra Mundial, quem era homossexual era colocado nas instituições mentais, psiquiátricas, tratado como doença. Hoje é elogiado no mundo inteiro. Mudou. Houve um furacão e tudo se deslocou. O transatlântico estava no porto, hoje está no meio da praça da cidade. Sei que veio a primeira apostasia, a apostasia já está acontecendo, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Quem é ele? É o anticristo, o qual se opõe, se levanta e se opõe a tudo que se chama Deus, o objeto de culto, de adoração, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Vamos ler agora o versículo 7. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo. O anticristo vai aparecer. Mas tem algo hoje que segura o anticristo, não deixa ele aparecer. O que é isso? São os vencedores da igreja. Amém. Amém. No momento que os vencedores da igreja forem arrebatados, o anticristo também está livre para ele vai aparecer. Mas o mistério da iniquidade está operando. Então vamos agora ler o que o mistério da iniquidade faz. Vamos ler Mateus 24. Mateus 24, versículos 12 e 13. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. E aí está acontecendo hoje. O desânimo, a desconfiança, a falta de apetite pelas coisas espirituais, as dúvidas, as hesitações, tudo isso, irmãos, são frutos do amor se esfriando em nós. A Bíblia fala: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Quem são esses que vão perseverar até o fim? São esses que estão vendo aqui nesse salão. São vocês. Eu creio que nós juntos vamos perseverar até o fim. Nós temos a resiliência do Espírito.
Glória a Deus. Fala mesmo, Jesus. Ó Senhor. Então, eu não tenho tempo para falar, mas hoje existe o presente século. Tem um mundo que é cosmos e tem Romanos 12:2 fala: e não vos conformeis com este século. O mundo é cosmos, é o sistema satânico que ele projetou, criou, que vai desde a criação do mundo até antes do milênio. Mas é geral. Mas em cada era tem um século que chama Aion no grego. É um mundo moderno, com a sua aparência moderna. A cada poucos anos esse Aion se atualiza. Se eu mostrar para os jovens as coisas dos anos 60, os jovens hoje não serão nada interessados. São as coisas dos anos 2017 que atraem as pessoas. Esse é o Aion. E a Bíblia fala: não vos conformeis com este Aion. E a Bíblia fala: mas renovai-vos pela transformação da nossa mente. Amém? Renovamente. O que Deus quer fazer é fazer a sua cabeça. É fazer você pensar de maneira diferente. Então agora eu vou ler alguns conceitos. Tá, irmão? Vou ler rápido aqui. O presente século quer afastá-lo da Bíblia e do Deus da Bíblia. A Bíblia é a nossa única referência. Daí o estudioso, o grande estudioso da Bíblia, um homem de Deus, escreveu o seguinte: ou voltamos ao Deus da Bíblia, ou pereceremos no abismo da iniquidade. Nós temos que voltar à Bíblia, queridos irmãos. Na reunião da igreja, nas reuniões ministeriais, nos aperfeiçoamentos da igreja, o nosso centro tem que ser a palavra de Deus. Amém, Senhor. Aleluia. O termo secular, século, se refere à ausência de qualquer vínculo com a autoridade divina ou de crença em Deus. E hoje o processo no mundo está ocorrendo rapidamente. Se nós não tomarmos cuidado, nós vamos ser sugados por esse processo. É o processo chamado de secularização. Hoje as igrejas cristãs estão sendo secularizadas. A secularização é um processo sociológico pelo qual as sociedades, à medida que se tornam mais modernas, se tornam sem Deus. A secularização não trata de rejeitar a religião, mas de rejeitar crer em um Deus pessoal, íntimo, que tem autoridade e a exerce sobre você. A secularização é a porta para a multiplicação da iniquidade. A secularização substitui o que é divino, o Deus vivo da revelação divina, pelas leis humanas, pelos direitos humanos, pela ciência, pela tecnologia, pelo conhecimento. É o que está acontecendo hoje. Isso tudo está substituindo a Bíblia. E a influência do presente século, né, é que a revolução de ideias, a revolução moral é efeito de furacão. É a revolução que transforma toda a estrutura moral dos valores da vida. É a redefinição dos conceitos de relacionamento, de vida, do amor, da liberdade, do que é certo e errado. Hoje não tem mais nenhum certo e errado. Não tem mais. Essa referência foi embora. Hoje, a secularização, sabe, irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. O homem rejeitou a árvore do conhecimento. Perdão, rejeitou a árvore da vida, certo? O jardim do Éden. E comeu da árvore do conhecimento. Hoje, no mundo pós-moderno, o homem, além de rejeitar a árvore da vida, também está rejeitando a árvore do conhecimento também do mal. Ou seja, o homem não quer mais árvore nenhuma. Ele é a lei, ele é o determinador. Não tem nem mais o certo e errado hoje. Hoje o que temos é a Torre de Babel do século XX. Não é uma torre física, é a Torre de Babel que é na cabeça das pessoas. Por isso, irmãos, eu lhes rogo. A única solução é você se imunizar com a palavra de Deus. É verdade. A única solução é você ter intimidade com esse Deus vivo e verdadeiro. É verdade. Um Deus pessoal. Aleluia. Um Deus com quem você tem um relacionamento íntimo. Um Deus com quem você tem um relacionamento de profundidade. Amém. Essa é a nossa única salvação. É verdade. E é a única salvação para os nossos filhos. É a única salvação para a
igreja, a igreja vai ficar cada vez mais marginalizada, até o tempo do anticristo, quando estará totalmente rejeitada e vai haver matança dos cristãos, porque será totalmente rejeitada. Mas até lá esperamos que ele busque. Nós, grande maioria, eu espero que todos aqui tenham sido arrebatados. Ninguém fique para a grande maioria. Então tem um arrombamento moral, tem um arrombamento emocional. Então o inimigo cava, tira a sua alegria, tira a sua autoestima e traz depressão para você, traz ansiedade, traz insegurança, traz a síndrome do pânico. Então nós precisamos tratar. Não se contentem, se precisa tomar medicamentos, tomem, mas volte-se para o Senhor. Amém. Para o Senhor curar. Infelizmente, eu oro por vocês, alguns foram arrombados emocionalmente. Tem um arrombamento mental, pessoas que não conseguem focar, não conseguem se concentrar, não conseguem fazer as coisas, não têm motivação para trabalhar, tem preguiça, todas essas coisas. Tem um arrombamento de caráter. Então, irmãos, tem várias frentes. Daí, claro, o mais triste é quando afeta o casamento. O arrombamento, daí corta o seu laço do casamento. O casamento vai arrombar. Marido e mulher, cada um de um lado. É triste. Arrombamento na família, quando leva os nossos filhos. Os nossos filhos não querem mais servir a Deus. Eu vejo os irmãos chorando. Nas conferências, nas reuniões de pais, vejo os pais enfrentando esse seguro chorando. O que eu faço, meu irmão? O que eu faço? Então, para terminar, tem alguns conselhos. Primeiro, apegue-se à palavra de Deus. Gastem tempo na palavra de Deus, na intimidade com Deus. Confessem, se arrependam, se ajoelhem, jejuem. Glória a Deus. Do lado humano, claro, sirvam ao Senhor. Do lado humano, eu quero dizer para vocês, cultivem a amizade na igreja. Não sejam tão espirituais que você acha que você precisa de ajuda. No passado foi ensinado aqui, quando a gente deu os estudos bíblicos, que na igreja não devemos ter amigos, devemos só ter irmãos. Isso é um erro. E não, nós precisamos ter amigos na igreja. As irmãs precisam ter amigas na igreja. Os varões precisam ter amigos na igreja. Amigos e amigas com quem nós podemos confidenciar. Quando eu estou em crise, quando eu estou em conflito, quando eu sofro tentações, quando eu não sei como resolver as coisas, eu não posso ficar sozinho, eu preciso pedir socorro, preciso pedir ajuda. Diga que amigo aquele que não vai levar isso adiante. Amigo aquele que eu posso confiar, nunca vai me condenar, nem vai me julgar. E também não vai divulgar para os outros. Eu posso confidenciar, seguro que ele ou ela, não vão me julgar, não vão me condenar. E eu falo para os casais, a primeira amiga que você deve ter é o seu marido ou sua esposa. Amém. Aqui eu vou falar com dor de coração para vocês, irmãos. Muitos casais hoje só se encaram uma outra como marido e esposa. Nem como irmãos se encaram. Muito menos como amigos. O que é ser amigo? É que marido e esposa tem que gostar de estar um com o outro. Você gosta de estar com o seu marido? Você gosta de estar sentado com a sua esposa? Eu vou dar um exemplo para vocês. Meu coração se derrete quando falo isso. Eu tenho minha sala de trabalho, minha esposa tem uma mesa lá, mas ela raramente usa aquela mesa. O trabalho principal dela é lá no computador, lá na sala. Mas de vez em quando ela tem coisa masculina, entra na minha sala e senta lá, daí ele começa a olhar para mim. Aí eu estou sentado e estou observando que alguém está olhando para mim. Ela levantou e disse: o que foi? Eu gosto de estar com você. Puxa, meu coração se derrete. Irmão, vocês têm
a vinda de nosso Senhor. Você só gosta, você não me ama. Não, eu amo você, mas também gosto de estar com você. Aí eu comecei a entender. Entender mulher não é tão fácil. Ela não só mais as minhas prazeres, ou mais a minha. É diferente. Ela gosta de estar comigo. Então vou falar uma coisa para vocês. Marido e mulher. Sem celular, sem televisão, desliga tudo, só sentado na sala depois de jantar, com as mãos dadas para conversar. Olho no olho. Glória a Deus. Você falando para sua esposa, você falando para seu marido, com as suas ansiedades, seus anseios, suas preocupações. O marido fala para a esposa o que trabalha no trabalho, a frustração. E também, claro, os momentos de alegria, tudo. E os dois oram juntos. Confidências. Vocês têm essa prática? Hoje, no mundo pós-moderno, isso é muito raro. Só no celular. Cada um com a sua. Ou seja, a esposa não entra na vida do marido, o marido entra na vida da esposa. E eu pergunto também, pais e filhos, você reúne os seus filhos na sala, sem celular, sem televisão, sem nada, só para conversar com eles, olho no olho, filhos. Conversar, ensinar as suas experiências humanas, contar histórias para eles, a sua vida, passar os valores humanos para eles. Quem faz isso hoje? Ninguém. Vamos sair um pouquinho, vamos para o shopping. Não vamos para o shopping, por favor. Compre uma barraca, vamos acampar. Leve os seus filhos para pescar. Joga bola com os seus filhos. Leva para um piquenique. Deita com eles, lá fora do campo, para olhar para as estrelas. Eu sabia muitas estrelas cadentes. Pai, o que é isso? Nunca vi na minha vida. São as estrelas cadentes, filho. O que é aquilo que está correndo ali movendo? É o satélite, filho. Leva seu netinho para ver as formigas das saúdas, carregando as folhinhas. Leva seus filhos para estar de pé descalço, lá na roça. Tira um pouquinho aquele tênis fedido. Pum, pé no chão, sabe, restaurar aqueles antigos valores, contato com a natureza. Tudo isso, irmãos, são coisas que os seus filhos vão se lembrar no futuro, e seus netos vão se lembrar. Senão, tudo que vocês lembrarem, os filmes que vocês assistiram juntos, Star Wars, Jornada nas Estrelas, não sei o que lá. Gastem tempo. O tempo voa. O tempo passa. Sejam felizes, irmãos. A vida é dura. A vida é dura, a vida é curta. Vamos ser felizes com aqueles que nós amamos, os irmãos, os familiares, marido, esposa, os filhos. Vamos ter qualidade de vida. Amém. Deus quer que tenhamos qualidade de vida. Deus quer que você seja feliz. Deus falou 9 vezes em Mateus capítulo 5. Felizes, 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 felizes. Amém. Felizes. Amém. Bem-aventurados, quer dizer, felizes. Amém? Então, isso é uma vacina, eu espero. Por que eu falo isso? Porque isso tem tudo a ver com a economia de Deus, com o plano de Deus na sua vida. Sem essa parte humana, nós não vamos conseguir servir direito ao Senhor. Quando a gente está feliz, nós servimos com alegria. Muita vontade de orar, muita vontade de ler a Bíblia, muita vontade de servir. Marido e esposa juntos, na parte humana, na parte espiritual, todos juntos servindo. É isso que o Senhor quer. Tá bom? Então eu vou terminar aqui. Pode ficar de pé, vamos fazer uma oração. Já vou ensinar. Amém.
por nos permitir ser vacinados. Cura-nos, Senhor. Imuniza-nos contra o vírus desta era. Imuniza-nos contra o vírus da iniquidade, contra as ideias do pós-modernismo, contra essas coisas que querem invadir a nossa cabeça, querem destruir os nossos valores, querem destruir a nossa relação contigo. Tu és nosso Pai, nós te amamos. Nós não vamos deixar o inimigo destruir o nosso relacionamento com o nosso querido Pai. Clamamos a Ti. Fortalece todos os irmãos, todos os casais, todas as famílias, todos os jovens. Fortalece-nos. Queremos ser esses pais de família responsáveis, que saibam das coisas, que vigiem para que a nossa casa não seja arrombada. Não deixe que sejamos arrombados moralmente, nem emocionalmente, nem na nossa mente, nem no nosso caráter, nem no nosso casamento, nem na nossa família. Guarda-nos, Senhor. Guarda as igrejas. Permite-nos ser felizes na nossa vida familiar, na nossa vida na igreja para te servir. Queremos servir com toda alegria, com entusiasmo, com excelência. Abençoa todos que estão aqui nesta noite. Liberta-nos, Senhor. Perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos pecados, perdoa os nossos erros. Temos o teu sangue precioso. Obrigado, Senhor. Queremos viver em paz contigo nesse mundo conturbado. Queremos ter a paz interior. Dá paz para os nossos filhos. Dá-nos sabedoria para saber conduzir os nossos filhos. Aumenta o amor entre os casais. Nossos maridos e esposas queremos amar-nos mais, cuidar-nos melhor, para juntos podermos servir melhor. Eu oro pelas lideranças das igrejas, pelos cooperadores, pelos presbíteros, pelos diáconos e diaconisas, para que possamos cuidar bem da nossa família de Deus, da igreja, para que a igreja não seja arrombada. O inimigo está louco para arrombar a igreja, para destruir, tirar os irmãos, levar os irmãos embora, destruir nossos relacionamentos. Senhor Jesus, nós queremos vigiar, não queremos permitir isso. Obrigado, Senhor Jesus. Oramos em teu poderoso nome.